Bom dia a todos. Cumprimento o senador astronauta, que está presidindo esta sessão. Agradeço ao senador Flávio Arnes pelo requerimento que possibilitou essa audiência pública e gostaria de cumprimentar os meus colegas de mesa, meus colegas do INPE, Chamon e Adenilson, porque eu sou um servidor aposentado do INPE também. Atualmente, eu sou um colaborador do CINCT. Não vou acionar os slides, porque os meus colegas, eles já praticamente esgotaram. E muitos dos slides que eu apresentaria seriam redundantes. Então, eu prefiro conversar em vez de olhar para os slides. O CINCT, ele representa os servidores públicos federais da carreira de Ciência e Tecnologia de 4 instituições do setor espacial: a Agência Espacial, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica e o irmão mais novo, que é o CEMADEM, que foi criado em 2011. Nós somos nossa base, cerca de 4.000 servidores e sindicalizados cerca de 2.700 servidores públicos. Falar de programa espacial é falar de pessoas que construíram esse programa espacial e que chegamos hoje, e o Chamon apresentou a linha do tempo muito completa, que começa em 1961. Eu vou retroagir, Chamon. Eu vou retroagir ao início dos anos 50, onde um visionário chamado Casimiro Montenegro, ele pensou em criar uma estrutura a partir do ITA e do Centro Técnico Espacial, que hoje se chama DCTA, né? Isto, Casimiro Brigadeiro, ele criou o ITA, onde foram formados, nestes anos, cerca de 75 anos, entre engenheiros, mestres e doutores, mais de 10.000 pessoas. Entre eles, o nosso senador, entre eles, eu também. Então, nossa homenagem ao brigadeiro Casimiro, porque falar de programa espacial, mas é falar também de um dos seus spin-offs mais importantes, a Embraer. A Embraer, ninguém fala da Embraer, mas a Embraer está na origem do nosso programa aeroespacial. E hoje a Embraer, além de fabricar aviões, ela está no futuro, ela está fazendo carros voadores. Não é a questão do filme lá de ficção científica. A Embraer está fazendo carros voadores, né? Mas também possibilitou o desenvolvimento de lançadores, e o Chamon falou muito bem, nós temos tecnologia para isso, né? E nós temos também o centro de lançamento, que é uma possibilidade do Brasil se inserir cada vez mais no mercado mundial espacial, né? Um mercado bilionário, que o Brasil ainda obtém pouco e poderia obter muito mais. Mas também no DCTA, eu lembro que tem o IPV, o Instituto de Proteção a Eventos, ao Voo, e também aquele setor que investiga acidentes aéreos. Quando nós entramos no avião, nós temos a segurança que alguém está cuidando de nós. É lá no DCTA, né? Vamos falar de outro visionário, e aí na linha do tempo nós chegamos em 1961. Aldo Vieira da Rosa, também um militar, meu conterrâneo catarinense. Aldo Vieira da Rosa, ele criou o INPE e passou uma norma para o próximo que viria dirigir o INPE, Fernando Mendonça, que hoje, vivo, está mais de 100 anos, né? E o INPE virou uma referência nacional, porque quando o Fernando Mendonça ele trouxe para o INPE cientistas estrangeiros, ele colocou a semente no Brasil de meteorologia e astrofísica. Então, o INPE, os programas de pós-graduação derivados dessa ideia inicial, formaram mais de 4.000 mestres e doutores. Mão de obra super especializada que não tem nas universidades. É o INPE que faz, ou o ITA, com os seus programas de pós-graduação, né? Mas também é falar do INPE nas questões ligadas ao monitoramento de biomas.
Dentro das perguntas do E-Cidadania, tem a Ana do Paraná. Ela diz assim: como o programa espacial pode contribuir para o combate ao desmatamento, utilizando satélites como a detecção de desmatamento em tempo real? Ana, excelente pergunta. O Brasil, através do INPE, tem um programa de monitoramento de ambiente que, segundo a revista Science de 2007, é um exemplo para o mundo inteiro. Minha homenagem aqui, nesse momento, ao criador e o arquiteto e projetor desse sistema, Dalton Valeriano, que nos deixou a semana passada. Nossas homenagens a esse grande cientista, gigante, Dalton Valeriano. Então, o Brasil faz isso com com boa tecnologia, baseado em dados do Amazônia, do CIBRES e outros satélites. Ele conseguiu, através das informações geradas pelo programa PRODES e pelo programa DETER, reduzir a taxa de desmatamento a taxas extremamente baixas. O objetivo, obviamente, é desmatamento zero. Mas, se vocês consultarem os sites do PRODES, vão ver que houve uma redução significativa graças a esses dois programas. O CEMADEM, que está também aí, o nosso irmão mais novo, ele tem um papel importante no monitoramento de todos os municípios nacionais. E mais de 1.000 municípios recebem alerta, os municípios mais vulneráveis. O CEMADEM presta grande serviço à nossa sociedade. A Agência Espacial, nem precisa falar, o meu colega aqui do lado já falou tudo. Eu acho que nós temos na Agência Espacial uma agência que pode fazer, no futuro, cada vez mais, no sentido de incentivar não só os novos satélites, mas também novos lançadores. E o futuro? O futuro, nos parece, às vezes, estamos entrando numa era onde a ficção científica se torna realidade. Carros voadores. Temos também o uso da inteligência artificial, que não foi explorada ainda suficientemente pelo setor espacial. Em todos os setores, a inteligência artificial está dando um plus para grandes oportunidades para desenvolver o setor. Temos que aproveitar essa oportunidade. Temos também, no futuro, que aproveitar cada vez mais as nossas cooperações internacionais. Nós temos com a China, que nós já fizemos uma família de satélites. Temos cooperação com outros países, com a Rússia. Temos cooperação com a Agência Espacial Europeia. Temos cooperação com a Índia, que fez o lançamento do Amazônia 1. E temos cooperação também com os Estados Unidos. Precisamos, cada vez mais, trazer dessa cooperação internacional a possibilidade não só de capacitar os nossos técnicos, os nossos engenheiros, os nossos gestores, mas também trazer possibilidades de projetos conjuntos. Fala assim, explorar Marte. Nós podemos explorar Marte? Podemos contribuir. Nossos cientistas podem fazer isso aí. Explorar terras raras em outros planetas. É possível? É possível. O Brasil vai fazer isso? Vai contribuir. Então, no futuro, a nossa contribuição é no sentido de explorar as cooperações internacionais de países que têm muito mais recursos. China e Estados Unidos investem cerca de 85% em programa do total dos programas espaciais. O Brasil, menos de 0,5%. Então, é importante, e eu vou terminar dizendo o seguinte: essas pessoas que eu citei são importantes, foram visionários, foram pessoas que puderam transformar a minha cidade, a cidade onde eu moro, São José dos Campos, que na década de 50, não é piada, a maior atividade comercial da década de 50 de São José dos Campos, que era uma das cidades mortas do Vale do Paraíba, nas palavras de Monteiro Lobato, a maior atividade era esperar o trem para vender água e laranja. Hoje, São José dos Campos é um exemplo para o mundo. Não fica devendo a nenhuma cidade do mundo. Isso foi graças a esses visionários, mas principalmente aos servidores públicos federais do setor espacial. Engenheiros, cientistas,
técnicos gestores que possibilitaram que 75 anos depois o Brasil seja respeitado por todos os países do mundo. Obrigado. Muito obrigado, a doutora Cioli Antônio de Olivo, diretor para atividades parlamentares do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial e iteano também.